da programação da Rádio Gael, agradecemos pela sua presença, né? Eu quero dividir uma situação que aconteceu comigo. Eu parei numa porta, o meu carro no estacionamento de uma farmácia. Aí veio uma garota nova, eu diria que teria na faixa de uns 16 anos, com a criancinha no colo. E ela me abordou, me deu uma ajuda. Eu disse, agora não. E ela me respondeu, vá com Deus. Mas aquele vá com Deus de uma forma tão incisiva que parecia dizer, vá te lascar. Eu fiquei comigo, fui fazer minha compra na farmácia. Quando voltei, ela estava ali na calçada. Aí eu dirigi para ela, e aí? Ela é sua filha, essa criancinha? Ou ela é sua vizinha, ou alguém que você trouxe para ficar aqui com ela? Ela, não, não é minha filha, não, eu que trouxe. Ou seja, a gente percebia que, pela própria idade da criança, embora tenha muitas mães jovens, que aquela não era mãe. E aquela criança que estava no colo dela era como um instrumento de barganha para sensibilizar a você em dar uma ajuda. Então eu falei a ela, disse, olha, tá aqui, dei uma moeda a ela e eu disse, vá com Deus, mas de outro sentimento, entende? Com outro sentimento dizer assim, vai com Deus, Deus te abençoe. E isso me remete também pessoas no nosso meio. Tinha uma conhecida minha que frequentava uma igreja, uma denominação, que eu também e minha família congregávamos ali. E a gente percebia que essa senhora não gostava de nós. Quando às vezes ela estava ali na recepção dos crentes chegarem ali na igreja, ela, a paz, ela dizia assim. Mas ela dirigia aquela a paz com a gente, como dizendo, a paz, vai te lascar. É a mesma colocação que creio eu que era o sentimento daquela menina por eu ter negado no início de dar ajuda. Ela disse, vá com Deus, ou seja, vá te lascar. E aquela recepcionista ali da igreja, a paz, mas a gente sentia que ela não gostava da gente, entendeu? Vai te lascar. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. As pessoas são difíceis, mas tem que haver o sentimento de amor, né? Se não dá para conviver, se, se possível você conviva, mas se não der para conviver, tenha paz com todas essas pessoas, mas não necessariamente você tenha que conviver, entende? Às vezes pessoas na nossa igreja, às vezes pessoas da nossa família, às vezes pessoas do nosso trabalho são pessoas difíceis ou que não sintoniza com nossos pensamentos, não tem paz conosco, você não é obrigado a conviver. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, fala isso. Conviva se possível. Você não é obrigado a conviver com pessoas que você percebe que não são adequadas para a sua convivência. Então, se possível, conviva, mas procure ter paz no seu coração com todos, com todas as pessoas.
Ele fala em outro trecho da palavra que nós devemos suportar as pessoas, principalmente os irmãos. Suportar significa não tão somente tolerar, não tão somente que jeito você tem que conviver, né? Mas suportar quer dizer você ser como suporte, entende? Você, por exemplo, eu estou sentado numa cadeira, ela está suportando o meu peso. Então, o nosso suportar algumas pessoas é a gente ter essa condição de servir de apoio para elas. Conviva se tiver condições, se depender de vós, mas tenha paz. Se não der para conviver, você não convive e está em paz com Deus também. E o Espírito Santo, ele está sempre ali eu digo conosco, né? Você é batizado pelo Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas fraquezas. Você tem fraqueza, assim, eu não suporto conviver, eu não suporto isso, ou então eu estou tendendo a cair em alguma tentação. Ele está pronto para te fortalecer naquela fraqueza. Porque a própria palavra de Deus diz que você não vai carregar uma cruz maior do que a que você pode carregar ou que você pode suportar. Deus, ele dimensiona qual é a quantidade das coisas que você pode vencer. Vencer a si próprio, vencer os seus próprios pecados, vencer as suas próprias inclinações. Ele não vai dar uma cruz maior do que a outra. Você não tem que estar olhando para a vida das outras pessoas. Não pode estar olhando para a vida das outras pessoas. A gente tende a achar que a vida das outras pessoas é sempre melhor do que a nossa. Você não sabe a cruz que aquela pessoa está passando. Às vezes postam ali nos canais sociais, no YouTube, no Instagram, uma vida que é uma coisa fabulosa. E você passando seus perrengues, suas dificuldades, mas aquilo ali tudo é uma superficialidade. Mas o dia a dia é a realidade. Então você não fique querendo estar no lugar daquela outra pessoa. Não, aquela pessoa é ruim e sempre só acontece coisas boas na vida dele. Como é que pode? Nós tendemos a, vamos dizer, medir as outras pessoas pela nossa observação, pelo nosso achismo. Mas você não é capaz de ver de fato o peso de cada um está carregando na sua vida. E eu posso lhe dizer, ninguém tem vida fácil. Principalmente se você decidiu seguir ao Senhor. Pega a sua cruz e me segue. Pega a sua cruz e me segue. Ele não diz, pega a cruz daquela outra pessoa e venha me seguir. Não, pega a sua cruz e me segue. Até tem aquele dito que estava uma fila de pessoas para conversarem com Deus ali. Isso é um conto, viu, gente? E cada um carregando a sua cruz. O que primeiro estava na fila aguardando para conversar com Deus, ele estava com a cruz pequenininha. E era uma cruz pesada, entre aspas. E aquele último da fila era o senhor que estava uma cruz tão grande. E ele, o último da fila, ficava reclamando: Meu Deus, tá vendo não, meu Deus? Eu sempre fui bom. Olha o tamanho da minha cruz, eu estou com uma cruz imensa. E aquele ali da frente
que sempre foi mal, está com a cruz pequenininha. Aí diz que Deus disse: troque de lugar, venha para o lugar deste que está primeiro com a cruz pequenininha. E você que está com a cruz pequenininha, vá para o lugar dele ali, o último, com aquela cruz imensa. Quando aquele cidadão trocou de lugar e foi para a frente, que pegou aquela cruz pequenininha, ele carregou com dificuldade. Ah, meu Deus, essa é uma cruz muito pesada, ela é de chumbo. E a minha cruz era grande, mas era oca, de madeira oca. Oh, meu Deus, deixa eu voltar para o meu lugar. Você está entendendo a analogia disso? Então, nós tendemos a não nos conformarmos ou estarmos sempre reclamando, reclamando do que as coisas não estão saindo como nós queremos. E às vezes essas mesmas coisas que saem como nós não queremos, como nós não imaginamos, como às vezes nos causa dor, e a gente tende a reclamar. Reclamar, não é? Porque não entendemos que as mesmas coisas que são difíceis para a nossa vida são também escola. São pessoas e são coisas, são situações que nos levam a doer nosso peito, nosso coração, nosso pensamento, nossa convivência. Mas são coisas, são pessoas, são situações que nos edificam, nos fortalecem, entende? Nos fortalecem. Ao invés de estar reclamando nessas situações, agradeça mesmo por essas situações. Agradeça. Agradeça. Clame a Deus. Reclamar nunca. Clamar a Deus. Meu Deus, muito obrigado. O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe por que eu tenho que passar por essa situação. Mas cada dia mais fortalecido. Cada dia mais fortalecido. Porque Deus, ele nos socorre em todas as nossas fraquezas. Você não pode também dizer: ah, eu caí nessa tentação porque eu não suportei. Mentira, você está se enganando. Porque nós recebemos a carga de nossas tentações, conforme Deus também já observou que nós estamos nas condições de suportá-la, de resistir àquela tentação, de fugir daquela tentação. Foge da tentação que Satanás foge de vós. Não quer dizer enfrente a tentação. Você aqui não tem que medir forças com Satanás, porque ele está pronto ali ao seu derredor para lhe derrubar. E ele só não vai lhe derrubar se você verdadeiramente estiver com as armaduras de Deus, com a força, com os armamentos da palavra de Deus que nos fortalece a todo instante. Só dessa forma. Satanás só tem condições de vir tentar você se você também der abertura. Se você não abrir as condições para Satanás entrar na sua vida, ou seja, você não cair nas tentações, foge das tentações e Satanás foge de vós. Então, a maneira de você estar protegido das ações de Satanás é estar fugindo das tentações, entende? Fugindo, não é resistindo. Se você tem uma tendência a cair em determinadas situações, você não vai nem ser tentado. Diz o dito popular que a ocasião faz o ladrão. Se você tem muito
tinha muito apego ao dinheiro, que o dinheiro é seu tudo, você pode fraquejar. Então, não vá para uma situação que possa macular, destruir sua vida, não tão somente presente, mas moralmente e, sobretudo, espiritualmente. Porque você tem que ter paciência. Você, quando as coisas não estiverem saindo como nós desejamos naquele momento, você tem que crer nesse Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz: será que o Deus que entregou seu próprio filho por todos nós não seria capaz de lhe dar tudo o que você deseja? Ele é capaz de lhe abençoar em tudo, mas não é no seu tempo, entende? Porque às vezes a pessoa pede como se fosse aqueles entregador de iFood. Está demorando 15 minutos, não veio ainda. Não. Deus não é entregador de iFood. Deus, ele vai lhe dar as bênçãos que você deseja, que você quer, mas no devido tempo. Você tem que estar preparado também. Eu vi nas histórias da loteria que pessoas que ganharam fortunas em pouco tempo perderam tudo. Mas por que eles perderam tudo? Porque não tinha preparo, não tinha sabedoria para lidar com dinheiro. E muitas vezes a pessoa recebe aquela bênção, que é uma bênção, mas por receber essa bênção, já desconsidera que não precisa mais de Deus. E vai tendo um comportamento, uma vida totalmente errada. Muitos daqueles que perderam tudo foram para o consumo das coisas materiais de uma forma obsessiva. Foram para os prazeres da carne, a prostituição, foram para as bebidas alcoólicas, foram para toda a mazela. Essa pessoa está preparada para receber a bênção? Às vezes, as bênçãos que a gente quer e que a gente não está preparado, a gente pode até receber, mas é pedra de tropeço. A pessoa vai cair, depois que está ali na sarjeta, meu Deus, me ajude. Espera aí, todo esse tempo você esteve aí usufruindo dos bens materiais, das coisas, e colocou Deus no teu escanteio. Deus não é reborréia. Reborréia é aquela pessoa que fica por último lá, que é a pessoa que nós não temos interesse. Mas parece que é 5:33 de Mateus diz: busca primeiro Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que primeiro buscar o nosso Deus, buscar as coisas que agradam a Deus, e aí está pronto para receber as bênçãos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que servem, que amam ao Senhor. Porque Deus, o Espírito Santo, está pronto para nos abençoar. Ele está ali pronto para nos auxiliar nas fraquezas. Ele intercede sobremaneira para nos ajudar, para nos fortalecer. E Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai lá no céu, ele também está lá
intercedendo por nós, com, com gemidos inexprimíveis, ou seja, com toda aquela vontade pessoal de Deus de nos ajudar. Nós temos que ter uma vida sempre conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus. Você pautar a sua existência de uma forma que você agrade primeiro a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer a riqueza? Você quer a paz? Você quer a sabedoria? Você quer o amor? Você quer desfrutar das coisas materiais? Busque primeiro Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu irmão? Deus te abençoe grandemente.